Quer começar com o Gabriel? Não vejo nenhum problema nisso, é um critério. Agora, o professor, coloca o Pedro, professor. Dá um tempo para cada um, independentemente do que estiver acontecendo. Porque é o seguinte... O Gabriel Jesus... Mas eu não dou um jogo inteiro para eles, não. Porque eu quero ver o Pedro. Então, eu ia falar isso, mas eu colocaria o Pedro na do Gabriel Jesus. Ah, então. Porque o Gabriel Mas Jesus... você começaria com o Pedro? Eu começaria com o Pedro. Eu também. Começaria com o Pedro. Eu também. Até porque o Pedro está muito último da fila, né? Nação, a pergunta que não quer calar. O Pedro merece ser titular nesse jogo contra Camarões no lugar de Gabriel Jesus, que até agora não está fazendo nada na seleção? Então, quero saber a sua opinião aqui. Pedro merece ser titular nesse jogo contra Camarões? E vamos ver o que os comentaristas falaram sobre Pedro titular na Copa do Mundo contra Camarões. Vambora, mas antes disso, né? Já deixa o seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. É isso aí. E eu quero dar os créditos a ESPN no Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. É isso aí, vambora. Pedro merece mais chance. Alô, Titi! Pedro merece mais chance, Titi. Vambora aí. Anthony. Essa é uma boa chance para dar um jogo inteiro para esses caras. O Gabriel Jesus... Mas eu não dou um jogo inteiro para eles, não. Porque eu quero ver o Pedro. Então, eu ia falar isso, mas eu colocaria o Pedro na do Gabriel Jesus. Ah, então. Porque o Gabriel Mas Jesus... você começaria com o Pedro? Eu começaria com o Pedro. Eu também. Começaria com o Pedro. Eu também. Até porque o Pedro está muito último da fila, né? Precisando mais desse espaço do que o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, pelo andar da carruagem, vai jogar até a última partida, o homem vai investir nele. É uma das coisas que ele continua muito... Eu sei que o momento do Gabriel Jesus, do Arsenal... Mas você fala isso com uma certa resistência, professor. Não te agrada a opção do Gabriel Jesus? Eu acho que Na tua fila do pão, o Gabriel Jesus está lá no fim? Não, hoje especificamente eu colocaria o Pedro na frente. Eu acho que era uma chance de ouro para isso. Mas se você peneirar meio time aí, ele não está poupando porque quer, está poupando porque precisa. Tem esse ponto também. Eu queria focar em dois aspectos, que aí acho que a gente não falou muito. Primeiro, no gol. Eu não trocaria o Alisson. Também não, ele não Copa trabalhou. que ele não sofreu nenhum chute no alvo. Não chegou nele, né? Eu acho que... E acho que talvez nesse jogo até seja um pouco mais aberto. Acho que um Camarões, que até pela possibilidade remota, como o Saraiva já lembrou, deve vir para trocação. Se tomar de 4, vai tomar, mas vamos tentar pelo menos tentar um milagre aqui para pensar em classificação. A defesa não é a mesma, não tem o Casemiro, não vai ter o entrosamento. Né? Se jogar o Daniel Alves, acho que também vai acabar dando mais espaço, que é um lateral mais ofensivo. Então talvez seja um jogo para o Alisson trabalhar mais na Copa do Mundo. Então... Trabalhar mais não, trabalhar. Trabalhar. E assim, para mim a posição... seria chegar para os zagueiros, o Casemiro, chega para os caras, é o seguinte... Dá uma aliviada aí hoje pra gente testar o Alisson. Deixa os caras chutarem. E assim, é a posição pra mim... se um cara se machucar, qual a posição você repõe com mais facilidade? Pra mim é o gol. Sim. Não porque o Alisson não é um dos melhores do mundo, mas a diferença dele e o Ederson é muito pequena. Mas apesar disso, pra mim você tem que considerar o contexto de Copa. E considerando o contexto de Copa, eu particularmente ainda acho que iria com o Richarlison titular. Pensando na possibilidade desse cara fazer mais gol, chegar embalado no mata-mata, é a primeira Copa do Mundo. Eu entendo que o Lucas colocou lá, que acho que os reservas entrando, vem motivado. Mas para muitos é a primeira Copa do Mundo. Você tá jogando um jogo que... A motivação é 200% é 100% sempre. É verdade. Então, assim, imagina o Richarlison entra, faz uns 2 gols. Imagina a motivação desse cara no mata-mata, pensando em brigar por artilharia. Então, pensando nessa perspectiva, também gostaria muito de ver o Pedro, o Gabriel Jesus ganhar mais minutos. Mas pensando até de uma forma mais estratégica, no contexto de Copa do Mundo, eu começaria com o Alisson Richarlison. Eu entendo o Tite. Você entende o Tite? A Natália não. Hashtag fechado com a reserveira. Né? Ele tem muito essa preocupação com a coerência, embora às vezes seja incoerente, mas na cabeça dele ele quer ser coerente. Né? Eu acho que ficou politicamente mais fácil fechar com a reserveira. Em vez de abrir essas exceções para o Alisson, eu concordo que em Copa do Mundo, a pior coisa que tem em Copa do Mundo, qualquer competição, mas a Copa do Mundo é curta, é goleiro frio. Então. Goleiro frio, o Valdir Pérez tomou aquele famoso frango contra a União Soviética, porque a bola não tinha chegado nele. Né? Além do que ele tentou defender de lado uma bola que devia ser de frente. Mas, enfim, goleiro frio é complicado. Então, acho que de todos que o Donk levantou, o caso do Alisson, não sei se porque é goleiro também, eu tenho um carinho especial por esse assunto. Temos. O caso do Alisson, eu acho que é o mais pontual. Eu queria fazer o seguinte aqui. Ô Saraiva, vou jogar uma telinha aí para você, já que o professor falou de Gabriel Jesus, de Fred. Dá uma olhada só. Atenção. Desde o início da temporada europeia, tá? Somando aí clubes e seleção. São 22 jogos do Gabriel Jesus com 5 gols, uma média aí de 0,23, 6 assistências
e uma minutagem para participação em gols de 134,5. O Pedro, 19 jogos, 13 gols, 0,68 a média, 2 assistências, é menos garçom, e demora 88 minutos para participar de um gol. 89, vamos arredondar para participar de um gol. Lembrando que jogam em planetas diferentes. Exatamente. Né? Mundos completamente... Essa ressalva é sempre importante. A gente está falando de um Gabriel Jesus que está sendo fundamental numa campanha que até o momento é histórica do Arsenal, né? Não é verdade? Líder para cima do time do Guardiola. Líder do campeonato inglês. O Gabriel Jesus chegou nessa temporada e ele tem sido fundamental nessa campanha. Mas põe um ponto aí, um asterisco. Acho que o grande problema do Gabriel Jesus e a grande ressalva em relação a ele é o que ele apresentou na seleção brasileira. Perfeito. Mas também muito por conta do Tite na Copa passada, né? Sim, mas assim... Tá na conta do Tite também isso, né? Tá muito na conta... Pra mim é 50-50, 50-50. Tá na conta do Tite e tá na conta do Gabriel também de botar o pé ali e falar, eu tenho que chegar mais ali, professor, eu preciso me provar aqui também. Então, assim, eu acho que fica muito nessa balança. O Gabriel Jesus, ele tem muita contestação porque ele, dentro da seleção brasileira, ele pouco apresentou. Em todas essas circunstâncias que a gente já disse. Né? E talvez pro Tite fica essa questão, pô, deixa o cara jogar pra, né, também sair um pouco essa máscara que fica em relação ao Gabriel Jesus. É que o que tem mais de realidade agora é o Pedro. Sim. Quem é o goleador? Quem é o cara que guarda? Quem é o cara decisivo? O Pedro. Então, óbvio que a demanda é maior para ele. Aí a gente pode colocar, Saraiva, o Pedro na campanha da Libertadores do Flamengo, quanto ele foi fundamental em vários momentos. Só que se o Gabriel Jesus... Aí a diferença, o Gabriel Jesus está devendo na seleção brasileira, mas ele teve oportunidades. Sim. O Pedro ainda não teve muitas essas oportunidades. Porém. Eu quero te ouvir, Saraiva. Você começaria com o Pedro? Você deixaria ele para o segundo tempo? Diferentes. Características diferentes também, né? Tem que pensar nisso. Vamos lá, Saraiva. Eu vou responder citando o jogo contra a Suíça. No jogo contra a Suíça, eu acho que o Tite não foi bem. Acho que ali era um jogo para o Pedro, com uma Suíça muito fechada, bloqueando os lados de campo, precisava de uma construção mais pelo meio, precisava de um pivô, uma tabela e tal, que foi até dessa maneira que saiu o gol do Casemiro, não com o pivô exatamente, mas com uma construção pelo meio. Ali, eu acho que o Tite deveria ter optado pelo Pedro. Para o jogo contra Camarões, aí eu acho que é indiferente. Eu acho que aí talvez uma questão de confiança, de antiguidade. O Gabriel está jogando muito no Arsenal, como vocês falaram. Assim, ó, quer começar com o Gabriel? Não vejo nenhum problema nisso, é um critério. Agora, o professor, coloca o Pedro, professor. Dá um tempo para cada um, independentemente do que estiver acontecendo. Porque é o seguinte, se o Tite não botou o Pedro contra a Suíça, eu acho que a gente entende que era um jogo interessante para ele. Se ele não botar o Pedro amanhã, ele vai botar o Pedro quando? Quando numa fase aguda de mata-mata o Brasil vai estar perdendo uma semifinal, um jogo eliminatório, vai botar o Pedro que é aos 40 do segundo tempo? Vai lá e resolve. Faça-lhe um favor também. Só né? era o Paulo Souza que fazia, né? Lazzaroni fez isso com o Renato Gaúcho em 90 com a Argentina. Bateu no joelho dele e falou, vai lá e resolve. Aí não dá. Né? Então é o seguinte, dá amanhã, dá um tempo para cada um e vida que segue. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, temos que fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente vem com o Pedro Ivo e com a Gláucia. Pelo andar da carruagem, o Pedro vai pegar o tempo bom. O tempo ruim tem sido sempre primeiro. É o que vai desempatar. O Pedro vai pegar o filé. Pelo que foi a Copa até agora para o Brasil, né? É verdade. Na sequência tem a Gláucia. Então é isso aí, nação. Mais um React aí concluído sobre a ESPN Brasil, sobre a opinião deles, né? Sobre se o Pedro merece ser titular ou não. Eu acho que você concorda comigo e com os comentaristas também, que o Pedro, ele vive um melhor momento do que o Gabriel Jesus. Óbvio, o Gabriel Jesus está vivendo um excelente momento no Arsenal, líder da Premier League, só que o Gabriel Jesus já está em jejum no Arsenal há mais ou menos 8, 9, 10 jogos por aí. O Pedro foi o melhor artilheiro, foi o maior artilheiro da Libertadores, ganhou o prêmio lá, de melhor jogador da competição, está destruindo no Flamengo, e nesses últimos semestres aí, né, é o melhor ano da carreira do Pedro. E o Gabriel Jesus entra, vai para a seleção, não joga bem. Mesmo assim, tem a oportunidade de jogar. E o Pedro, destruindo na América do Sul aqui, não tinha mais chance, né? É o jogo passado contra a Suíça, né? O jogo contra a Suíça. Era um jogo especialmente para o Pedro. Todas as características do jogo eram para o Pedro e o Tite colocou o Gabriel Jesus.
Aí nesse jogo agora contra Camarões, que Camarões especificamente está praticamente eliminado, virtualmente eliminado. Aí no time reserva, o time provável reserva do Brasil, né? O Gabriel Jesus deve ser titular. Aí, na minha opinião, se o Pedro não entrar nesse jogo, que é um jogo virtualmente fácil, tranquilo para o Brasil, que é só um time de reserva, se o Pedro não entrar no segundo tempo, o Pedro praticamente não vai entrar mais na Copa. Aí ele vai entrar o quê? Faltando 10 minutos pro jogo acabar, o Brasil perdendo, sendo eliminado. Ah, Pedro, entra lá e resolve lá. Vai ser assim? Se o Pedro não entrar hoje, deve ser assim, né? O Tite vai querer assim. Brasil perdendo nas oitavas ou quartas, semi, alguma coisa assim. Pedro, vai lá resolver 10 minutos pra tu, resolve o jogo lá. Porque é meio difícil, hein? Meio difícil. Entendeu? Então, eu quero saber a tua opinião. O Pedro merece ser titular no jogo contra Camarões na sexta-feira? Então, comente aí a sua opinião. É isso aí, tamo junto. E deixa o like, nação. Valeu!